A Deus. Bom é obedecer ao Senhor, amém? Maravilhoso é a gente saber que tem um Deus que cuida de nós em todo o tempo. Saber que aquilo que o Senhor nos manda fazer não é em vão, amém? E glória a Deus, Deus tem sido muito bom para com todos nós. Irmãos, abram as vossas Bíblias em 1 Coríntios. A palavra vai dizer que em algum momento a gente iria lá embaixo na nossa constância. É normal. Quem não é ser humano aqui? Quem não tem sentimentos? Quem não vê as coisas à volta? Não é verdade? E, infelizmente, o desânimo, às vezes, vem para tentar parar aquilo que nós estamos fazendo para Deus. A nossa caminhada aqui, o nosso ministério, o nosso chamado. Não somente aqui dentro, mas o nosso ministério na nossa família, no nosso trabalho. Nós estamos ali para sermos profetas, para sermos boca de Deus, para levarmos o ID do Senhor, para levarmos o Evangelho do Senhor. Nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui nessa terra para brincar de crente dentro da igreja. Nós estamos aqui para sermos pequenos cristos no mundo e em todo lugar que nós estivermos, amém? Mas a verdade é que às vezes o nosso coração se esmurece. Por N motivos, imensos motivos, amém? Eu vou citar alguns, mas eu sei que os irmãos podem se lembrar de outros, que são constantes na nossa vida. O próprio desânimo. Quem nunca se sentiu desanimado? Você quer isso ou quer aquilo? Tanto faz. Talvez não vá funcionar. Desânimo. Desânimo é algo muito constante na nossa vida, irmãos. Aquele chamado pau para toda obra, né? A gente pode falar assim, vou contar com a irmã Cleuzinha, porque ela é pau para toda obra. Ela sempre ajuda, ela sempre está disposta para fazer qualquer coisa. Tanto aqui dentro, quanto lá fora, para ajudar um irmão, para fazer qualquer outro tipo de atividade. E às vezes a gente se indispõe, simplesmente porque sim. Vamos fazer isso? Não vou. Por quê? Eu não quero. Não posso. A gente se indispõe muitas das vezes. A falta de vigor é aquela falta de estarmos alegres, de estarmos regozijantes, aquela falta de... Às vezes a gente tem uma semana inteira tão difícil, o trabalho não vai bem, talvez em casa não está tudo bem. Na igreja a gente chega e não é mais aquela coisa que era, aquele fogo, aquele fervor, aquela vontade de adorar, de erguer os braços. A amargura de coração, a amargura também. Às vezes uma palavra maldita para nós, alguma coisa que a gente entendeu mal de um irmão ou de uma pessoa lá fora. Às vezes um olhar diferente pode criar uma raiz de amargura dentro de nós. E isso nos faz vacilar, isso nos faz estremecer, isso nos faz desanimar também. O abatimento, o tédio, é sempre a mesma coisa. Alguém já parou para pensar assim, mas a gente só trabalha, só vive para trabalhar, pagar conta? E trabalhar para pagar conta. Trabalhar para pagar conta e trabalhar para pagar conta. Não sei se vocês já pensaram isso, mas muitas das vezes a gente pensa. Não sobra nada. E é só trabalhar para pagar conta. E a gente não tem um passeio, não tem uma diversão, não tem nada igual. É tudo do mesmo jeito. A vida é um tédio. A preguiça. Quem nunca teve preguiça aqui? Todos já tiveram, não é? Infelizmente, todos nós temos. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, uma hora ou outra a gente vai ter aquela preguicinha. Estou com preguiça, hoje eu vou me render para a preguiça. Preguiça é algo que está em nós. Problemas financeiros. Agora é conversa para gente grande, né? Os adultos. Quantas vezes a gente fica pensando, meu Deus, como eu vou pagar minha casa esse mês? Como vai ser o mês que vem? E nos dias que nós estamos vivendo, a gente está vivendo assim, de 15 em 15 dias, né? É um estado que muda, é alerta, é emergência. Como será? Como será o mês que vem? Como será em janeiro? Como será em fevereiro? A gente nem faz plano para as férias do ano que vem. Porque a gente não sabe como vai ser nossa estabilidade daqui 15 dias, daqui um mês, com relação ao trabalho, ao nosso financeiro. Não é verdade? E muitas dessas situações, elas vêm para nos tirar realmente o vigor, para nos tirar a força, para nos tirar a vontade de lutar, para nos tirar a vontade de viver, para nos tirar a vontade de guerrear, para nos tirar do propósito a qual nós somos chamados.
Todos nós temos o chamado de levar o evangelho do Senhor. Todos nós temos o chamado de amar o nosso irmão, como a irmã já leu hoje. Todos nós temos. Não são somente os pastores que foram consagrados a pastores, não é o presbítero, o diácono, não é os obreiros, não é só nós que temos os nossos ministérios. Você tem o seu ministério no Senhor. Nada para o Senhor é vão, nada, e você é valioso para o Senhor. Então, muitas das vezes, nós não podemos nem dizer que essas coisas que acontecem na nossa vida é Satanás. Satanás está furioso. Gente, às vezes é o nosso coração. É o nosso coração que esmurece. A palavra nos ensina o quê? A lutarmos todos os dias contra o nosso eu. É ou não é verdade? O nosso eu. Às vezes nós entendemos uma coisa de uma forma errada. Às vezes nós nos vitimizamos numa coisa que nem está acontecendo. Às vezes tem coisa que vem na minha cabeça, eu falo assim, eu nem vou falar com o Bruno, que ele vai falar que eu estou ficando doida. E aí eu fico quieta, depois eu vou ver. Ou às vezes eu tenho razão, às vezes eu não tenho razão. Mas muitas das vezes a nossa mente nos leva a pensar coisas que, uau, misericórdia, era motivo da gente andar rastejando pelo chão, sofrendo, se martirizando. Porque nós estamos nesse mundo e nós passaríamos por aflições. Foi isso que o Senhor deixou nos dito. Amém? E às vezes nós pegamos até pensando na falta de produtividade. Quem não se cobra por falta de produtividade? Às vezes eu chego em casa e falo, meu Deus, mas não consegui fazer nada hoje. Eu começo a arrumar um guarda-roupa, aí depois eu vou lavar a casa de banho, e depois eu vejo roupa suja, eu vou pôr para lavar, aí da roupa que eu vou pôr para lavar, eu vou lavar a louça, colocar na máquina. A hora que eu olho, eu comecei tudo, e não acabei nada, não produzi nada dentro da minha casa naquele dia. E às vezes até na obra do Senhor a gente vê a falta de produtividade, nossa, e a gente se pega a cobrar, a gente se pega a perguntar onde foi que eu errei, o que aconteceu, onde? O que aconteceu, Senhor? E todos esses sentimentos, tudo isso e muito mais, é o que nos leva a cada vez mais vir uma carga sobre nós e nós pegamos aquela carga e vamos andando. Quando a gente vê, a gente está assim, ó. A gente não anda mais olhando para o alvo, olhando para cima. A gente está rastejando e andando corcunda. E isso é muito prejudicial para a nossa vida cristã. Isso é muito prejudicial. Em 1 João, vou estar lendo para os irmãos. Se não quiserem, não precisam abrir. Mas em 1 João, no versículo 5, capítulo 5, versículo 4. Está escrito, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé... Fala comigo, a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você entregou a sua vida para esse Filho de Deus? Amém? Ele é o Senhor, Ele é o regente da sua vida? Então com o que nós podemos vencer o mundo? A nossa fé. Amém? A nossa fé. Às vezes parece que a nossa fé está esmurecendo, está indo embora, e a gente vê ela de longe, e a gente olha para trás e pensa, nossa, outrora eu fui tão fervoroso, outrora eu fui tão animado, outrora eu tinha tanto vigor, mas hoje eu não consigo vigorar, hoje eu não consigo manter, hoje eu não consigo avançar. Por quê, Senhor? Talvez precisamos exercitar a nossa fé. Talvez precisamos pedir mais fé ao Senhor, para que seja acrescentada a nossa fé no Senhor. Amém? Esses dias para trás... também tem outra coisa que hoje em dia é algo que hoje tem sido usado nas pregações e é a nossa realidade. Muitas das coisas também que tem afastado muitas pessoas, não, porque graças a Deus não tem me afastado. Mas o que tem muito afastado as pessoas também, hoje, nos dias de hoje, nas circunstâncias que temos vivido, é o medo. Não é? O medo do bicharoco que anda por aí, o tal do vírus, não é? Ontem mesmo nós fomos na Margem Sul, na casa dos filhos do meu padrasto, que são irmãos de consideração, pronto.
E lá nós conversando com a Bruna, que é a minha cunhada, e ela falando que na igreja onde ela se converteu, e ela sempre esteve a trabalhar, a líder dela, que ela foi discipulada por ela e trabalhava com ela na salinha das crianças, desde que a igreja voltou a funcionar, que ela não põe os pés na igreja. E ela me falando, eu fico tão triste com isso, Érica, alguém que eu amo muito, me ajudou tanto, tantas vezes que eu caía e ela me dava a mão e eu levantava. Sempre tinha uma palavra pronta para me dar do Senhor, uma palavra de ânimo, uma palavra de vigor. E hoje eu vejo desse jeito, presa dentro de casa com medo. Com medo. É muito triste, irmãos. É muito triste. Acredito que muitos de nós tenhamos visto pessoas que nós víamos ocupar essas cadeiras e nós não temos visto. Amém? Só eu senti falta ou vocês também sentiram falta de algumas pessoas? O medo tem afastado as pessoas. Mas às vezes tem pessoas que também usam esse medo como desculpa. Porque vai ver quem deixou de trabalhar. Quem deixou de ir no supermercado, centro comercial, café. Muitas dessas pessoas que estão com medo de pôr o pé aqui dentro, não estão com medo de pôr o pé lá fora, nesses lugares. Então, o que isso faz? O desânimo, o medo, a preguiça, tudo se acumula e vira uma desculpa para não continuar, não permanecer nos caminhos do Senhor. E há dias atrás, foi numa quinta-feira, acho que tem uns 15 dias, eu estava muito, mais umas 5 vezes muito, triste. E eu mandei uma mensagem para o Bruno, falei, amor, eu estou me sentindo tão mal, eu estou tão triste, eu não sei explicar. Se é uma tristeza, se é dúvida, o que é, eu não sabia explicar, mas eu estava muito embaixo. Porque como vocês sabem, nós já lideramos os jovens há 8 anos. E não ver muitos deles aqui é doloroso. Acredito que não só para mim como líder, até para vocês, que acompanharam a conversão de muitos, acompanharam o desenvolvimento ministerial de muitos. E de repente a gente olha e, cadê, amor? Cadê? E eu falei isso para ele, falei, eu estou triste, o Senhor está me levando para orar por eles hoje o dia inteiro, mas eu estou precisando de oração. Não consigo nem orar por eles, eu estou precisando de oração. E pensando nisso, depois ele chegou em casa, a gente conversou, e o que ele falou, amor, até Jesus teve discípulos que deixaram ele, amor. Jesus, ele falava, mas mesmo assim as pessoas o abandonaram. Quando ele multiplicou os pães e o peixe, o que a multidão queria mais? Mais multiplicação, mais comida física. Mas o espiritual eles não queriam andar com Jesus. E eles foram embora. E Jesus não ficou chorando, não. Ai, coitadinhos, não, volta aqui. Eu vou fazer mais pãozinho para vocês e peixinho. Não. O que Jesus fez? Virou para os 12, que eram mais chegados dele, próximos dele, e disseram, vocês também não vão? Está toda a multidão indo embora, vocês vão ficar aqui comigo por quê? E foi João que respondeu, ou Pedro? Pedro, né? Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Havia alguém que estava ligado no mistério. Havia alguém que estava ligado no trono da graça e sabia que não é sobre físico, não é sobre material, não é sobre comida, não é sobre vida terrena, mas é sobre espiritual. É sobre a herança que nós temos preparado para nós, é sobre a glória. É sobre perseverarmos, é sobre ser firmes e constantes. Glória a Deus. E foram esses 12 que se mantiveram do lado de Jesus, que muito disso daqui está nas nossas mãos hoje. Glória a Deus. Foram homens instruídos, usados, mas que não deixaram de ter aflições. Pelo contrário. Nenhum deles morreu de morte morrida, como se diz. Todos morreram ao fio da espada, apedrejados, crucificados, decapitados. Não é sobre estar aqui, é sobre irmos para lá. E eles perceberam isso, glória a Deus. E eu comecei a refletir naquilo, falei, é verdade. Muitas das vezes a gente se cobra, irmãos. Acredito que vocês se cobram pelos vossos filhos. Talvez por um parente que ainda não se entregou ao Senhor. Os meus irmãos desviados. A minha mãe teve a palavra de que ele seria pastor, o do meio. Está lá numa vida de bebeção, de
vida completamente contrária àquilo que o Senhor preparou para ele. E minha mãe sofre com aquilo, eu sofro com aquilo. Eu falo para ela: mamãe, infelizmente a gente não pode fazer nada além do que orar e entregar para o Senhor, deixar que Ele age. A promessa não se cumpre se eu não me dispuser a receber aquela promessa. O Senhor é fiel, mas eu também tenho que me desfazer do antigo eu, e eu tenho que trilhar um caminho de santidade para chegar até aquilo. Então é escolha de cada um. E aí, nós sabemos que a fé é que vence o mundo. Amém? Então vamos encher a nossa fé. Vamos alargar os celeiros e encher de fé no Senhor. Porque tudo vem dEle, tudo provém dEle. E tudo volta para Ele. E nos momentos que eu me sinto assim, mais aflita, tem um louvor que, sempre quando eu estou xoxinha, tristinha, quem não? Eu olho para o céu: Senhor, eu quero colo. Eu sou pequena, eu sou insignificante, eu não sou nada sem o Senhor. E meu coração teima em ficar triste. Eu chamo ao Senhor: Senhor, aquieta minha alma. Eu não vou me entregar, eu não vou esmurecer. Foi o Senhor que me chamou, eu tenho certeza do que o Senhor me chamou para fazer. E ainda que seja Ele pregando para mim, eu pregando para Ele, como muitas vezes nós tivemos aqui, assim nós vamos manter até enquanto o Senhor quiser. Porque o Senhor não nos chamou para ir às multidões, para ganhar, para ser visto pelo homem. Mas o Senhor nos chamou para fazer a obra, o resto é o Espírito Santo que faz, Ele que convence, não sou eu. Não sou eu. Então vamos orar, irmãos, por aqueles que a gente vê que não estão aqui. Não só os jovens, adultos, pais e mães de família que não têm vindo aos cultos. Se tiver em outra igreja, amém, glória a Deus, está servindo ao Senhor do jeito dEle, glória a Deus por isso. Mas muitas pessoas caíram de uma forma muito abrupta mesmo. Conversando com a minha cunhada também, ela serve ao Senhor lá do outro lado do rio, no Seixal. E ela falou: Érica, é incrível a quantidade de pessoas que a gente pensava que nunca fosse recuar, e recuaram. E eu acredito que nós estamos vivendo o fim dos tempos. A grande apostasia está aí, irmãos. Então nós tenhamos cuidado para que nós não venhamos a cair. E vamos lembrar daqueles que não estão aqui. Vamos estar orando por alguém da sua família, por algum filho seu, por algum membro da igreja, por alguém que você se lembrar. Não deixe de orar. Porque a verdade é que o fim dos tempos está aí. Os tempos estão se abreviando. E glória a Deus por isso. Amém? Então não nos esqueçamos que nós temos que nos manter firmes e constantes. E não é só firmes e constantes. E sempre abundantes. Aleluia. Sejam firmes e constantes, mas tristes, pelejosos, sofrendo, murmurando. Não é isso. Sejam abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? O nosso trabalho não é vão no Senhor. A irmã Adriane, por um simples gesto de obedecer ao Senhor, num centro comercial, podia ser chamada de louca, mas ela quis obedecer, e o trabalho dela no Senhor não foi vão. Eu acredito nisso, que o Espírito Santo vai trabalhar naquela vida. Amém? Não vivamos dessa forma, irmãos. O Senhor nos quer firmes e constantes. Amém?